Os operadores podem acessar os modos de serviço RMB pressionando o botão de seleção de modo e depois Serviço RMB na tela de gerenciamento de modo. As funções Serviço RMB estão disponíveis para permitir que os operadores inspecionem e realizem serviços nos componentes do RMB e executem funções de controle manual usando o controlador do módulo de potência, o que, de outra forma, seria comandado pelo controlador do RMB. A estrutura do RMB deve estar na posição de colheita e travada para poder entrar nos modos de serviço. A tela do serviço RMB possui 5 caixas de função de modo separadas, incluindo Serviço RMB, Serviço das Correias, Enrolamento Manual, Ejeção Manual e Serviço dos Componentes de Alimentação. Gire o indicador de seleção para mover o realce para a função desejada e pressione o botão de confirmação. O mostrador muda para uma tela com as atribuições dos botões do controlador para a movimentação do componente na função selecionada. Ao selecionar a função desejada, mova o freio de estacionamento para manual e saia da cabine. Use os botões do controlador do módulo de potência para executar as operações desejadas. O modo Serviço RMB abre a porta do RMB e coloca-a nas bases do manipulador. Nessa posição, a porta é mantida aberta mecanicamente, permitindo a entrada segura do RMB para inspeção e serviço de componentes. O botão D do controlador coloca a porta na base para serviço e o botão C retorna o RMB para a configuração de colheita. O modo Serviço das Correias pode ser selecionado depois que a unidade for colocada em Serviço RMB. Nesse modo, as correias do RMB podem ser giradas para inspeção e o eixo oscilante pode ser elevado para remover a tensão das correias. O botão A do controlador é usado para acionar as correias. O botão C eleva o eixo oscilante para liberar a tensão da correia e o botão D retorna o eixo oscilante para a posição de operação, colocando as correias sob tensão. No modo Enrolamento Manual, o motor funciona em baixa rotação e o botão C é pressionado para inserir o mecanismo de alimentação do enrolamento na câmara do RMB, colocar as correias de avanço da alimentação do enrolamento em contato com as correias do RMB